Universo Vasco traz para você notícias sobre o Vasco da Gama. Está começando o VNews. Apresentação: Juliana Macedo e Erasmo Romão. Fala, torcida vascaína, eu sou a Juliana, iniciando aqui mais um VNews nesta quinta-feira, dia 13 de junho, trazendo as principais notícias do Gigante da Colina para você, torcedor vascaíno. Para a gente começar o programa de hoje, vamos ouvir o Pedrinho falando, com a imprensa sobre o potencial construtivo e sobre a reforma de São Januário. Para mim, assim, é muito simbólico, porque, obviamente, o sentimento cada um tem de acordo com a relação que tem ou com pessoas ou com instituição. Nesse caso, a gente está falando da instituição, do Vasco da Gama. A minha relação é muito íntima, todo mundo já sabe disso. Aqui nessa quadra mesmo, 40 anos atrás, quase 41 anos atrás, eu cheguei 17 de maio de 1983, eu pisei nessa quadra aqui. Então, assim, você praticamente definir que o Vasco vai ser modernizado aqui, comigo na gestão, então, assim, é um destino muito forte para mim, assim. Eu tenho muita relação com esse espaço aqui especificamente. Então, é óbvio que dá dor no coração, porque isso aqui vai ser transformado, Mas a gente sabe que é por uma questão muito melhor para o torcedor vascaíno, enfim, para a própria carreira do Vasco. Obrigado. Olha, a questão assim, do projeto em si, as alterações para uma questão mais positiva depende se a gente adquirir mais receitas. Essas receitas podem vir através de venda de camarote, venda de cadeiras cativas. Com isso você potencializa financeiramente e você pode, obviamente, não desestruturar o que já está montado há muito tempo pelo Sérgio, mas acrescentar. A gente pensa em diversas coisas, muito para o futuro, de repente ter um teto retrátil. O Sérgio acho que tem a estrutura para isso, para receber, mas financeiramente a gente sabe que é um custo grande. Então tudo isso influencia. A gente tem conversado com algumas empresas para compra do potencial construtivo. Obviamente isso já facilita, quanto mais rápido a gente vender dentro de um preço, de uma empresa séria que queira rapidamente fazer o aporte inicial, isso acelera, joga já a construção para finalzinho ali de dezembro, início de janeiro, que é o que a gente quer. Então toda essa estrutura está sendo elaborada. Com a questão de alguns torcedores gostarem ou não gostarem, obviamente todos os projetos sempre vai ter. Então assim, mas a gente fez praticamente pensando na história e na essência do Vasco. Isso que a maior parte dos lugares, eles são em pé, para justamente deixar a tradição ali. Assim, primeiro, de verdade mesmo, assim, quando eu entrei aqui, que eu falei, assim, é muita história que tem aqui dentro, E quando você muda tudo, você tem aquele sentimento de saudade mesmo, é o que eu tenho sentido nessas horas que a gente passou aqui, porque está muito próximo disso acontecer. Mas era muito necessário, Primeiro pela questão estrutural, pela questão da capacidade, A gente sabe que nem dava para botar um estádio maior ainda, pela questão da cidade, enfim, do entorno, mas era muito necessário. A gente sabe que isso vai ter um impacto direto em todos os aspectos de receita para o clube, A gente sabe do engajamento, a gente sabe do potencial da torcida do Vasco, a gente sabe o que a gente pode causar no entorno, não perdendo a essência do Vasco. Então tá tudo assim, é muito emocionante para mim. E depois que começar as obras, que a gente espera que seja no final desse ano, ou no início de janeiro, isso é que eu espero, é ter paciência e segurar a ansiedade até o estádio ficar pronto. O Vasco é para quem acredita. O Thiago Leifert, em sua live, fala da real condição da 777 quando comprou a SAF, Com isso, o Vasco pode encontrar brecha para anular essa compra. Acompanhe. Sou especialista em saúde financeira de empresas, mas vamos lá. O Vasco, clube, está tentando um divórcio, certo? E divórcio, como vocês sabem, pode ser amistoso, você pode ir lá chegar num acordo e a sua esposa, que seria a 777, vai embora. Você pode ir para o litigioso ou você pode tentar anular o seu casamento. O Vasco, no meu entendimento, está tentando anular o casamento com a 777. Só que, para fazer isso, o Vasco precisa de um bom argumento. O Vasco precisa provar que foi traído. O Vasco precisa provar que a 777 em algum momento mentiu, que ela desrespeitou alguma cláusula daquele contrato de investimento. Então o que o Vasco está fazendo? A estratégia do Vasco
Uma delas, né, é ficar de olho em tudo que está acontecendo com a 777 no mundo, nos outros processos, principalmente naqueles dos Estados Unidos. Num desses processos, lá nos Estados Unidos, tinha um documento da 777 que estava sob sigilo de justiça e esse sigilo caiu. O juiz, então, tornou esse documento público. Esse documento é um balanço financeiro. Então, é uma foto da saúde financeira do clube. Eu vou mostrar para vocês que não precisa entender muito disso aqui também, para vocês verem o estado de saúde da empresa nessa foto que eles mandaram, que é de mais ou menos setembro de 22. Então vamos lá. Ela está aqui. Isso aqui é de setembro 30 de 22. Ainda sem auditoria. Eu coloquei em amarelo Cash and Cash Equivalents, quer dizer, o que você tem de grana na conta corrente? Eles mandam ali 69 milhões. Eles colocam também, mas eu vou direto para o mais importante. Tá vendo que eu botei em amarelo Total Assets, 8,8 bi de dólares. Assets são seus ativos. O que você tem? Então, se fosse nossa casa, nosso carro, etc. Eles então dizem que eles têm 8,817. E ali embaixo tem Total Liabilities, que é suas dívidas, suas obrigações. Repara que um é 8,8 e o outro é 8,9, certo? Então a gente tem de total de ativos naquela época 8.800 e alguma coisa, e de liability, de obrigações, dívidas, 8,9. O que significa, basicamente, quando as suas liabilities, as dívidas, tudo que você tem para pagar, é maior do que os seus ativos, que você está insolvente, que você quebrou. Isso é o básico. Então, em setembro de 22, nessa foto aqui, a 777 está quebrada. Ela tem mais obrigação, ela tem mais dívida e coisa para pagar do que ativos. Nessa foto aqui. Se você for lá para baixo, aliás, eu tenho outra página que eu vou colocar para vocês. Na página 2, são só 2 páginas mesmo nesse documento. Net Income Loss, quer dizer, a grana, a operação, deu lucro ou não deu? É um prejuízo de 589 milhões de dólares, cara. $500 milhão de prejuízo. Quando o Vasco vai assinar o contrato com a 777, tem uma cláusula lá, que é o seguinte: quando você está comprando o Vasco, porque o Vasco é uma instituição que está com 700 milhões de reais em dívida, você assina ali dizendo que você tem condição de pagar. Fala, eu estou comprando essa dívida, né? Essa dívida está vindo para mim, e eu tenho total condições de pagar. Eu sou uma empresa saudável e eu tenho condições. Só que, se isso aqui for para frente, isso aqui não é de uma empresa saudável. O Vasco pode alegar na justiça que a 777, então, mentiu quando assinou aquele contrato, é o que o Vasco vai tentar fazer, e que não, eles não tinham saúde financeira para assumir o Vasco da Gama com 700 milhões, porque nem eles estavam. Porque a própria 777, que disse, não, temos total condição de honrar com o nosso compromisso aqui, não tinha. O que a 777 pode tentar falar para se defender? Falar, pô, cara, a gente não é uma empresa listada na Bolsa, então essa foto aí não significa muita coisa, porque se eu tenho algum problema eu ligo para os meus acionistas e eles depositam o dinheiro e eu fico com grana em caixa de novo, então eu não preciso me preocupar, eu não estava quebrado, era só uma foto de um determinado momento, a gente estava em growth mode, estamos em modo crescimento, então a gente estava comprando muitos ativos e por isso que essa foto ficou assim, mas não, a gente honra nossos compromissos, era só pedir mais dinheiro para o sócio. Olha só desse aqui do mês seguinte, eles podem tentar alegar isso, mas talvez não colhe. Então o Vasco, na arbitragem ou mesmo em juízo, vai tentar alegar que a 777 não foi honesta na hora de assinar o contrato, que eles não tinham condição de comprar o Vasco e que eles eram uma empresa insolvente, como está nesse documento importante que eles descobriram. E as perguntas que ficam, mostrei acho que os 2 argumentos, né, dos 2 lados que eles vão tentar alegar. O pessoal do Vasco está muito animado, tá? Com quem eu conversei lá do Vasco, eles acham que isso aqui é o que eles precisavam, isso aqui é a fumaça saindo da arma, é a prova do crime, é o que eles precisam. Prova do crime, pelo amor de Deus, é só metafórico, não me processem. É o que eles precisavam para pular fora dessa parceria. A dúvida que fica é, pô, na época o Vasco não fez a sua due diligence, quer dizer, não olhou isso aqui? Quem do Vasco, ninguém teve acesso a esse documento? Quais foram os documentos que na época a 777 mostrou pro Vasco falar, ó, a gente é super saudável, olha meu exame de sangue, tá tudo bem com a minha série vermelha, a minha série branca e minhas plaquetas. Quem foi que fez essa auditoria? Isso é uma pergunta que ainda vai ter que ser respondida. Alguma dúvida? Falei alguma coisa?
Eu acho que o Caio tá falando de due diligence, né? Eu também fiquei me perguntando, falei, pô, não viram isso na época? Ou qual foi o documento que os caras tiveram acesso na época? Bateu aquela fome? Vem pro Vitrola Restaurante. Aqui você vai degustar os mais deliciosos pratos com a qualidade que só o Vitrola pode lhe oferecer. E o melhor, com um preço que cabe certinho no seu bolso. O que você está esperando? Estamos na rua 22792, Setor Oeste, Goiânia. Telefone 062-3624-5612. Estamos abertos todos os dias, 24 horas. Venha para o Vitrola Restaurante, será uma delícia receber você. Futsal do Vasco arrecada mais de 770 quilos de alimentos para o Rio Grande do Sul. Quem fala sobre isso é o Erasmo Romão. Olá, amigos do Universo Vasco. Pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de Futsal, no último sábado, o Vasco da Gama goleou a equipe do Cruzeiro por 4-1 em uma emocionante partida pelo Campeonato Brasileiro de Futsal no Pedrão, em Teresópolis. E dando continuidade à ação de solidariedade, a campanha Tere Abraça o Social arrecadou 778.075 quilos de alimentos que serão destinados para as instituições sociais de Teresópolis inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, o CEMAS. O Cruz Maltino tem mandado seus jogos no município, graças à parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer com a Confederação Brasileira de Futebol de Salão. A sexta rodada do torneio ocorre no próximo dia 22, sábado, onde a equipe carioca enfrenta o Clube de Regatas Brasil, o CRB, às 16 horas. As doações que forem arrecadadas nesta partida também serão destinadas para a entidade sem fins lucrativos de Teresópolis. A campanha é coordenada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação. Erasmo Romão para Universo Vasco. Siga o Universo Vasco em nossas redes sociais. Deixe seu like e compartilhe nossas postagens. Temos bastante conteúdo no Twitter, Instagram e Facebook. Se você ainda não é inscrito no YouTube, por favor, faça a sua inscrição. Lá temos vários conteúdos, como lives, análises e muito mais. Confira e deixe seu comentário. Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno. Juventus encaminha a compra de Douglas Luiz. Emerson Pático vai falar sobre isso. Douglas Luiz está próximo de se tornar o primeiro jogador da seleção brasileira a movimentar o mercado internacional de transferências. A Juventus da Itália encaminhou a compra do jogador ao Aston Villa por 20 milhões de libras, cerca de 135 milhões de reais, além da cessão de 2 atletas. As partes têm pressa para concluir o negócio. Com exigências a serem cumpridas por conta do fair play financeiro, para que possa fazer maiores investimentos na próxima temporada, quando volta à Champions League, o Aston Villa precisa que a venda seja concluída até o fim de junho. Por isso, já deu ok para os italianos acertarem os termos com o brasileiro. Douglas Luiz monitorava à distância a conversa entre os clubes, mas vê com bons olhos a mudança para o futebol italiano. As partes envolvidas entendem que não haverá maiores problemas em chegar a um acordo para assinar por 5 temporadas. A Sky Sport publicou nesta terça-feira a informação e o GE fez a mesma apuração. Os 2 jogadores envolvidos na operação que chegam para o Aston Villa são o inglês Samuel Iling Jr. e o americano Weston McKennie. Com isso, o Vasco recebe em torno de 3 milhões de reais por ter sido o clube formador de Douglas Luiz. Eu sou Emerson Páscoa para o Universo Vasco. Você já visitou o nosso site? universovasco.com.br. Tudo o que acontece no Vasco da Gama está lá. Fique super bem informado acessando universovasco.com.br. Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno. É isso, galera. Esse foi o VNews de hoje, atualizando aí vocês sobre a situação da SAF, reforma de São Januário, né? Então,
É só para lembrar vocês que todo dia a gente tá aqui, tá? Atualizando vocês, trazendo as principais notícias. Para isso você tem que acompanhar o VNews e o Universo Vasco. Então basta procurar no Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok. Em todos os lugares você vai encontrar o Universo Vasco e vai poder ficar por dentro de tudo. Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno.